Olá a todos! Vamos então para mais um Festival do Sul, dessa vez quarentenado, mas né, ele é tão legal quanto. Essa palestra, ela teve inspiração no vídeo que foi feito em 2018, na palestra que a Lu e o Elco fizeram, falando sobre as faces de Hecate, né? Eu e José, a gente estava presente já no círculo fechado, a Tá não, mas a gente também passou para ela. Hecate é uma deusa muito ampla, ela tem muitas faces, são muitas coisas legais para estudar. Eu, particularmente, gosto muito dessa questão das plantas, né? Principalmente as plantas venenosas. E foi a nossa escolha também para essa palestra. Então, a gente vai falar dessa fármaca, né? Que fármaca, na verdade, assim, a gente pode falar da relação de fármaca, que seriam as ervas, né? Com Hecate, mas também ela tem uma outra questão, né? Ela vem da Odisseia, de Homero, e você encontra ela, assim, no momento em que Odisseu encontra a casa, né, de Circe, ele vê os animais enfeitiçados, então ele prepara uma bebida para receber os companheiros de Eurículo. Nessa parte é que entra esse termo fármaca, e que a gente consegue perceber também na Odisseia que elas foram elaboradas com o intuito de prejudicar, fazer o mal, só que esse termo ele tem um sentido muito ambíguo, né? Tem o sentido de curar, mas também prejudicar. E isso é muito curioso, porque todas as plantas que têm veneno, né? Todas as plantas venenosas, elas também trazem a cura de alguma forma. É sempre aquela questão da dose, né? Aquela famosa frase. E logo depois também, para contextualizar, né, tem a descrição que o próprio Platão dá para fármaca, né? Fármaca é no plural, farmacon é no singular. Né? Fala que é um veneno, intoxicação causada através das bebidas, dos alimentos e dos ungüentos. E esse termo e os seus derivados seria farmaqueia, fármaca, farmacon, farmaqueuem. Todos esses derivados eles foram incluídos nos termos mágicos. E então tem relação com filtro, poção do amor, né? Tudo sugere ser um tipo de fármaco. Então, para vocês saberem o contexto dessa palavra. E aí, qual a relação com a deusa Hecate, né? Então, a gente pode relacionar com o uso, essa palavra, com o uso com a deusa, desde o período clássico, a partir de Eurípides, com aquele drama de Medeia, que é onde a sacerdotisa de Hecate usa as ervas e ungüentos considerados mágicos para realizar essas empreitadas mágicas contra os inimigos e adversários. E é dessa forma que Hecate vai assumindo essa forma de feiticeira no sentido de poder alternativo à religião oficial políade, né? E aí, esses trechos todos, depois eu vou passar para vocês, foram tirados de um trabalho de conclusão de curso muito legal de uma moça chamada Trícia, né, que ela pega toda essa questão política e transformação de Hecate. Ele é grande, ele tem 230 e poucas páginas e fala especificamente dessas transformações dela, sabe? Depois eu vou passar para vocês lá na página no grupo de semente. E aí, falando já da Odisseia, né, em geral, tem algumas questões que são interessantes. Deixa eu colocar o quadradinho para cá. Que eu coloquei aqui para vocês o que é mais importante, né? Bom, o uso das ervas registra-se em forma textual, pelo menos desde Homero, no época de Odisseia, como eu falei. A gente não pode esquecer que essas poesias são registros de uma tradição oral, de narrativa dos mitos, que levam a gente a acreditar que esses conhecimentos das ervas e drogas eram anterior a ele, né? Então, ele escreveu tudo mais, mas tudo indica que esse conhecimento era anterior, né? E faz todo sentido. Ele descreve as fármacas que Helena mistura no vinho oferecido por ela, Telêmaco e Menelau, no sentido positivo. Então, é uma droga para acalmar todas as dores e conflitos e trazer o esquecimento de todos os males. E aí é por isso que eu falei da relação que essa palavra tem tanto com a questão da cura, né, quanto no sentido de um malefício, tá? Então, na própria Odisseia você consegue observar essa questão. Na Ilíada, por exemplo, o poeta atribui ao herói Aquiles o conhecimento de fármaca e ao herói Odisseu o uso da fármaca mole, como contrafeitiço de Circe.
E por aí a gente pode perceber que o conhecimento e a distinção das ervas eram atribuídas às mulheres, aos heróis e aos médicos. Mas dentro dessa pesquisa que essa Trícia fez, ela fala também que não necessariamente os médicos eles receitavam esse uso das ervas, né? Muitas vezes eram as próprias pessoas que faziam esses preparos, né? Então eles tinham relação sim, mas não necessariamente eram os únicos que podiam fazer a indicação dessas ervas para uso de algum problema de saúde, vamos dizer assim. Ela faz um estudo bem interessante relacionado a isso. E aí, na produção textual do Homero, Hesíodo e Deodoro da Sicília, a gente pode encontrar as fármacas e as relações feitas por eles. Então, Hesíodo, ele relaciona a macieira com Afrodite e Melanion. Homero e Eurípides, eles relacionam as ervas, Asclépio e Hécate. Diodoro da Sicília, Acônito, né, com Hécate. Homero, Asfodelos, com Hades, Perséfone e Hécate. E aí ele também relaciona Lótus com Odisseu, Mole com Hermes e Odisseu, Álamo Negro com Perséfone e Salgueiro Branco com Perséfone também. Tá? Então, algumas considerações sobre isso. Então, eu falei para vocês a origem, né, desse termo, qual é a relação que tem com Hécate e esse aspecto dual que Hécate tem. Né? Todo mundo que conhece ela num primeiro momento tem sempre aquela face negra de Hécate, né, que tem relacionado ao cão negro de Hécate. As imagens dela geralmente são sempre assim mais sombrias e tudo mais, porque ela tem diversas faces e ela se apresenta de várias formas, né? E essa questão da erva, eu acho que é uma forma muito assim genuína de representar a energia dela, porque Hecate, ela tanto traz a cura, como ela também traz o oposto, caso a gente não saiba trabalhar com essas energias dela, né? Eu nunca esqueço no começo de Semente, quando houve aquela situação tudo do Tom, em que a Lua sempre conta, né? Que ele disse que ele queria fazer tudo mais um esbar com ela para trabalhar as sombras. E existe momento para tudo, para tudo. E quando a gente vai trabalhar com as nossas sombras, se a gente não tem o preparo suficiente, né? Kant é a senhora dos caminhos, né? A portadora da tocha. Então, às vezes, ela ilumina aquilo que ainda não dá para ser iluminado. E foi o que aconteceu, né? Então, essa dualidade dela é uma coisa muito mágica e é presente em todos os aspectos que ela tem. Né? Não diferente disso, é por isso que as ervas, né, venenosas e as ervas no geral, elas são relacionadas. Quando eu digo ervas, eu estou me referindo a plantas em geral, né? São relacionadas a ela, justamente por essa questão dessa dualidade. Nem tudo aquilo, as coisas elas não fazem só bem, né? Muitas vezes elas têm os dois polos. Então, o que eu coloquei aqui para vocês, né? A principal, que é o acônito, que é relacionado a ela. Né? Então, é uma planta venenosa pertencente à família Ranunculaceae, muito utilizada em fármacos homeopáticos. Ela possui raízes tuberosas e caule ereto, com flores azuis na forma de um elmo. O fruto é uma vesícula. Nome científico, Aconitum napellus. Ele serve para ajudar no tratamento do medo, fobia, asma, bronquite, congestão pulmonar, pneumonia, febre com delírios, feridas na pele, gota, gripe, laringite, reumatismo e úlceras. Porém, é extremamente letal. Então, existem muitas coisas relacionadas ao acônito, né, na Idade Média, colocarem o acônito na vagina das mulheres, né, que matava tanto a mulher quanto qualquer pessoa que tivesse relação com ela. Várias torturas nesse sentido com o acônito. Então, ele é extremamente letal. Só que ele também tem o lado dele que traz a cura. Só que o grande lance é que a dose da cura dele é muito parecida com a dose letal. Né? Então, por isso, dificilmente dá para usar com segurança o acônito. Tá? Mas eu trouxe o acônito por segurança, por segurança não, eu trouxe o acônito por curiosidade mesmo, porque é uma das mais famosas. E só que nessa palestra a gente teve uma ideia, assim, né, de trazer coisas que são
fora daquilo que é óbvio, né? O arcônito, assim como beladona, entre outros, traz esse óbvio, né? Do veneno, e são, também estão presentes nas séries, nos livros e em todas as fantasias possíveis que existem, né? Então são ervas bastante famosas. Aí nessa palestra, a gente resolveu fazer isso, né? Trazer algumas plantas que são próximas e não são tão óbvias assim. Por exemplo, então, vamos lá para vocês verem que bacana. O caju, né? O caju, ele é super comum, né? Aqui pra gente, a gente tem suco de caju, a gente tem a castanha de caju, que a gente come com bastante frequência. Mas ele tem algumas questões, né? Então, assim, o caju é muitas vezes tido como fruto de cajueiro, quando na verdade trata-se de um pseudofruto. O que a gente entende popularmente como caju se constitui duas partes: o fruto propriamente dito, que é a castanha, né? E o seu pêndulo floral, que é o pseudofruto. É um corpo piriforme, amarelo, rosado ou vermelho, né? Então, na verdade, o fruto é a castanha que a gente come, tá? E a parte de cima, que a gente provavelmente acharia que era o fruto mesmo, é pseudofruto chamado. Nome científico, Anacardium occidentale. Para que ele serve? Ele fortalece o sistema imunológico, ele fortalece sangue, ossos, protege o coração, e as castanhas de caju elas evitam doenças cardiovasculares. Também previne o combate ao câncer. Então, o caju, quando ele está torrado, é uma castanha muito revigorante, porque é rica em proteínas, gorduras. Só que, se você mastigar a castanha verde e crua, ela tem efeito cáustico, causa vômito, queimação na boca, inchaço dos lábios, línguas e gengivas. O contato com a pele forma bolhas e causa queimaduras. Essas substâncias irritantes, elas são tipo um ácido anacárdico e elas estão na casca desse fruto, né? Se você ferver bastante na água, depois você tem que descartar essa água, porque aí vai embora junto com essas substâncias tóxicas. E aí a parte do pseudofruto, ela é carnosa, é usada para doce, refresco, sorvete, vinho, vinagre, que geralmente a gente tem mais contato, né? Então tem essa questão, ninguém fala assim, nossa, mas é venenoso e tudo mais. A maioria das pessoas não sabem disso. Vocês sabiam, Thay e José, que o caju tinha essa questão? Não? Não, né? Eu também não sabia, só nessa pesquisa sobre isso. Só sabia que do questão do ácido dele, que no sol queima, né? Você não pode comer a fruta sem ela ser assada, né? Por causa do ácido que tem que ele queima. Mas só isso, o resto não sabia, não. Sim. Então, e essa questão do tóxico fica exatamente nessa parte da castanha de caju, que é a que a gente come, né? Então, se a gente comer cru, por exemplo, a gente pode ter esses efeitos. E aí uma curiosidade que eu coloquei para vocês, né, que os indígenas brasileiros, eles contavam os anos pela floração do cajueiro. Então, quando você fala de caju em caju, tem o sentido de ano em ano. Não sei se vocês já escutaram essa expressão, mas é uma expressão muito utilizada, assim, pelos indígenas, né? Do tronco da árvore, a gente obtém uma substância gomosa, que é usada para preservar livros. Da seiva da casca, a gente extrai um corante que tem propriedades anticoncepcionais, né? Então, fica de curiosidade o caju para vocês. O próximo, que foi até engraçado, porque quando eu escrevi lá, a Thaís falou, nossa, mas esse, né, tá? Que é a batata. A batata tem algumas curiosidades interessantes. Bom, ela é uma planta perene da família das solanáceas. A planta adulta geralmente tem entre 60 a 100 centímetros de altura, possui flores e frutos e produz um tubérculo comestível rico em amido, né, que é um carboidrato. O nome científico é Solanum tuberosum. Ela ajuda na saúde da pele, ela é rica em vitamina C, que é um antioxidante natural, e ajuda a manter a saúde da pele, e ajuda a evitar pressão alta, e ela é boa para os rins. No Brasil, ela era pouco cultivada, e ela era conhecida como batatinha, então ela era cultivada em pequenas hortas, assim. Só que, quando ela passou a fazer parte da dieta dos britânicos, que vieram para a construção das ferrovias aqui, ela passou a ser conhecida como batata inglesa. Na verdade, é a mesma batata, mas ela só passou a ser conhecida dessa forma porque passou a fazer parte da dieta deles, né? Ela é consumida no mundo todo e ela também é fonte de álcool, sendo a base de bebida de uma vodka polonesa.
Ela tem alcaloides tóxicos nos tubérculos, nas folhas e nos caules, nos frutos também, sendo mais comum a solanina. É uma substância com propriedades que é antifúngica e também ela age contra as pestes, né? Funciona como um mecanismo de defesa para a planta. A parte da batata que possui essa substância, ela fica esverdeada. Então, muitas vezes vocês já devem ter pego a batata, visto que estava uma partezinha dela que estava verde, né? É porque tem maior concentração dessa substância. O envenenamento pela solanina causa desordens gastrointestinais e neurológicas. Os sintomas incluem náusea, diarreia, vômito, dores de estômago, arritmia do coração, dor de cabeça, vertigem, alucinação, paralisia, dilatação da pupila, hipotermia. A batata. Em quantidades elevadas, ela pode levar à morte, mas é um envenenamento muito raro de acontecer. E tem um estudo que mostrou que o consumo exagerado da batata por mulheres grávidas pode causar o aparecimento de espinha bífida na criança, em razão da quantidade da solanina ingerida, né? Então, tem alguns estudos que comprovam isso, mas também aquela questão da ciência, né? Outros que refutam, mas fica de curiosidade para vocês saberem. E a destruição dessa solanina, ela só ocorre quando essa batata ela é cozida em alta temperatura, acima de 170 graus. Né, que é a forma de você tirar essa toxicidade dela. Uma curiosidade é que ela é originária dos países andinos, ela chegou aos Estados Unidos através da Europa e não da América do Sul. Ela foi introduzida na Europa no século XVI, levada de Quito, no Equador, pelos espanhóis. Outra curiosidade foi a batata que ajudou a sustentar a Alemanha durante as 2 guerras mundiais. Né? Então, é um alimento que é muito comum na Europa. Mas eu achava até então, antes de fazer essa pesquisa, que era originário da Europa, e não, na verdade, é originário dos países andinos, aqui da América, né? Que eu achei bem bacana. Mas assim, aquela coisa, né, tipo, caju e batata são coisas que a gente tem presentes, assim, não digo todo dia, mas com bastante frequência na nossa mesa, e existem esses cuidados, né, que a gente precisa tomar, e que é interessante a gente saber. E agora, a mandioca. Vai, Thaís! Olá, chegou a minha vez. Bom, vou falar um pouquinho para vocês sobre a mandioca. A mandioca ela é conhecida por vários nomes aqui no Brasil, né? A própria mandioca, macaxeira, empim, castelinha, uaipe, mandioca doce, mandioca mansa, maniva, manivieira, pão de pobre, mandioca brava e mandioca amarga. Esses são os termos brasileiros para designar a espécie dela, que é a Manihot esculenta, acho que é assim que fala. E ela é uma espécie de planta tuberculosa da família dos Euphorbiaceae, acho que é assim que fala. Ela é uma boa fonte de vitamina C e ela apresenta diversos benefícios ao organismo. Entre eles, fortalecer o sistema imunológico e é um alimento rico em folato, que pertence à classe das vitaminas B e também contribui para o fortalecimento do sistema imune. Eu estudei um pouquinho a fundo a mandioca e ela tem várias propriedades e benefícios para a saúde, como o bom funcionamento do intestino. As pessoas que têm intestino preso, ela é boa para trabalhar o intestino. Ela também tem algumas funções anticancerígenas, com a vitamina C, um antioxidante. Ela ajuda a combater algumas patologias e também aumenta o sistema imunológico, que é muito bom no trato de câncer, né? Para combater o câncer. Ela fortalece o cabelo, por conter muitos nutrientes, e também é benéfica para os olhos, até para prevenir, não deixar evoluir glaucomas e catarata. Ela também alivia sintomas de artrite, né? E ela tem um componente chamado saponina, que ela trata com articulações, que interfere na doença da artrite. Ela previne anemia,
pois ela tem muito ferro, né? E folato e outros nutrientes que são muito importantes. Além de ação anti-inflamatória, antioxidante, até os raios ultravioletas, ela é utilizada no organismo para que evite esse contato com a pele do raio ultravioleta. Além de reduzir o colesterol, que é muito bom para quem tem diabetes, né, glicemia. E ela é muito utilizada por praticantes de atividades físicas, porque ela é um bom carboidrato e ela tem baixo índice glicêmico. Só que, além de todo esse bem que a mandioca nos traz, ela também é uma forma de veneno. A mandioca, todas as variedades que existem dela, têm um alto conteúdo de cianídrico, entre 15 e 400 miligramas por quilo da mandioca, ela tem esse veneninho que varia de uma para outra. Ele também é conhecido como ácido prússico, uma coisa assim. Ele foi utilizado nas câmaras de gás na época do nazismo para matar os judeus na câmara de gás. Tem uma má fama bem esse ácido aí. Só que assim, todas as tipos de mandioca têm esse veneno, sendo que umas em menor teor. Então, alguns tipos de mandioca, quando você cozinha, quando você frita, ela elimina esse veneno. Outros tipos, chamadas de mandioca, elas dificilmente eliminam esse veneno. Então, elas não podem, de jeito nenhum, ser usadas como alimento, cozidas apenas, ou então fritas. Elas só podem ser utilizadas como alimento depois de passar por um processo. Na verdade, foi descoberto pelos índios também, esse processo, que ela vira uma farinha, depois de secar, depois de vários processos, é que ela pode ser consumida. Também depende do clima, de onde ela é plantada, essa variação da existência do veneno. Sendo que as mandiocas, elas são iguais, elas não têm uma diferenciação que a gente consiga ver fisicamente. Então, é muito importante que, para diferenciar uma da outra, somente por pesquisa em laboratório. Somente saberemos se é uma comestível doce ou uma mandioca brava através desse trabalho de pesquisa laboratorial. Sem isso, é meio que impossível a olho nu saber qual é qual. E o nome desse ácido mais conhecido que existe na mandioca é linamaria, que ele é uma enzima presente na própria mandioca. E ele libera outras substâncias, como esse ácido cianídrico, que é muito igualado ao cianureto, que muitos de nós conhecemos. Um grande veneno. É muito curioso a gente perceber que o povo usa uma planta altamente venenosa para se alimentar. E quanto ela é importante na vida até dos próprios indígenas. E muitos agricultores também fazem muita produção dela. E existe uma grande preferência em plantar justamente a mandioca brava. É isso que é o mais perigoso, mas que a preferência maior é por essa plantação, porque é mais difícil de uma praga pegar, ou de um bicho comer, alguma coisa desse tipo, porque ela é totalmente... Então, mas ela só pode ser utilizada desta forma, em forma de farinha, de mandioca, depois de todo um processo que é feito para que se tire esses venenos. Um caso
quando eu estava pesquisando, eu achei, foi no próprio Pará. Uma menina de 7 anos ingeriu mandioca brava e ela não anda, ela não fala e sente muitas dores. E os médicos dizem que ela vai ter sequelas eternas por causa disso. Porque as toxinas liberadas pela raiz, elas podem causar distúrbios gastrointestinais e até neurológicos, convulsões, dilatação de pupila e até o coma. Então, é uma planta que precisa se tomar muito cuidado na hora de ser ingerida. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês da noz moscada. A noz moscada é uma das especiarias obtidas do fruto da moscadeira, uma planta da família da Myristicacea, de porte alto, atingindo cerca de 10 a 15 metros de altura, com várias ramas dispostas ao longo do tronco principal. A madeira é muito boa para a confecção de móveis. Nome científico, Myristica fragrans. O chá de noz moscada é indicado para tratar cólicas intestinais e de estômago, asmas, arrotos, soluços, flatulências, fraqueza de estômago, dores reumáticas e inflamações. Bom, ela, como eu falei agora há pouco, ela é uma especiaria obtida das sementes de uma árvore tropical. Essa árvore ela é nativa da Indonésia e é possível encontrar sementes inteiras de noz moscadas, mas também na versão moída em pó. Essa versão moída em pó é mais comum. Mas o sabor realmente dela que é utilizado na comida é utilizado mais em forma de ralar na hora mesmo. A noz, o sabor dela é mais apreciado dessa forma. Ela é muito usada em sobremesas, em refogados e legumes. E o sabor dela é muito apreciado. Além de ter alguns benefícios para a saúde. Ela tem um efeito detox. Ela é utilizada como tônico. Ela tem a capacidade de remover as toxinas do corpo. Ela atua no sistema digestório, promovendo a saúde do fígado e dissolução de cálculos renais. Ajuda na indigestão. Quando utilizada como óleo, ela ajuda na eliminação de gases, melhora as dores do estômago e interrompe diarreias. Ela alivia dores. Ela é muito famosa na medicina tradicional chinesa, em forma de óleo, para combater inflamações e tratar dores abdominais. Além de ajudar trazendo uma pele mais saudável e ajuda também, ela é um grande indutor de sono. A utilização dela facilita a pegar no sono. Além de prevenir problemas cardiovasculares e também combater problemas respiratórios. Além de conter muito oxidante. Elas são ricas em compostos vegetais que atuam no corpo como esses oxidantes. Eles protegem as nossas células. Dos danos causados pelos radicais livres. Quando esses radicais livres se tornam muito altos, ele é chamado estresse oxidativo, fenômeno associado ao aparecimento e progressão de muitas condições crônicas, como certos tipos de câncer, doenças cardíacas e neurodegenerativa. Então, quando ela é utilizada como antioxidante, ela previne essas doenças. Além de também ser usada para aumentar o libido. É muito utilizada para isso. E beneficia também a saúde do coração, além de ajudar o controle também do açúcar do sangue. O veneno da noz moscada. O consumo da noz moscada inteira, ou 5 gramas do seu pó,
a partir de 5 gramas, na realidade. Se for consumido mais de 5 gramas desse pó, até uma inteira, causa efeitos de intoxicação. Ela tem o efeito psicotrópico por causa do alto consumo dela. Esse composto ele promove respostas similares à serotonina, como relaxamento e bem-estar. Porém, eles também induzem ao efeito alucinógeno. Então, quando ingerida em excesso, a noz ela pode causar efeitos alucinógenos. Um caso que eu encontrei foi de uma mulher que, para emagrecer, ela consumia a noz da Índia em grande quantidade. E era até um medicamento fornecido por uma empresa, e ela, por consumir demais, ela chegou no hospital com suspeita de intoxicação, e os familiares contaram ao hospital que ela fazia uso abusivo dessa noz para emagrecer. E os médicos informaram que os sintomas ocorrem após 20 ou 40 minutos após o consumo. São eles náuseas, vômitos, cólicas abdominais violentas e diarreia, evoluindo para sede intensa, secura nas mucosas, letargia e desorientação. Nos casos mais graves, pode ser a desidratação acentuada, dilatação das pupilas, taquicardíaca, taquipneia, respiração irregular, cianose e aumento de temperatura corporal, e diarreia intensa. Pode levar a sérios distúrbios, comprometer os rins e alteração da condução cardíaca. Então, a noz moscada ela deve ser usada da forma correta, com o seu limite de quantidade de uso, para que ela não ocorra em ser um veneno o seu uso. Bom, continuemos. Agora eu vou falar do tremoço. Tá, só que Os tremoços... é o nosso tempo já, então, tipo assim, pula a parte boa, vai só para a parte ruim. Tá. Os tremoços são sementes das plantas fabáceas, conhecidas como tremoceiro, pertencentes ao gênero do pinus e usada nas fixações de azoto nos solos. Ela é utilizada no tratamento do colesterol e da diabetes. Sua utilização deve-se à sua composição nutricional, contém elevadas quantidades de proteínas e fibras, fora o baixo teor de gordura e a solubilidade das fibras. Bom, para agilizar. Os benefícios do tremoço. Ele é rico em proteínas, ele baixa o colesterol, ele ajuda na perda de peso, pois ele tem baixa quantidade de carboidrato. Ele tem a proteína biodisponível. O valor da digestibilidade, ajuda na digestão, né? É de média de 90% a 95%. Comparado até com a proteína do ovo, ele foi estudado, né? E foi avaliada a absorção através da técnica de balanço de nitrogênio. Como resultados, eles descobriram que o corpo humano utilizava a proteína do tremoço cerca de 80% em comparação com a taxa da proteína do ovo. Então, ele é um ótimo digestivo. Além de antioxidantes e muito bom em fibras. Eles são considerados uma proteína completa. Também pode diminuir os açúcares no sangue e tem baixo teor de gordura. Ele tem 10 a 20% de calorias na sua gordura. O veneno, por que ele é um veneno? O tremoço, ele in natura, sem ser
trabalhado, ele contém um aminoácido neurotóxico que o veda ao consumo humano, além de uma série de substâncias alcaloides que detonam efeitos neurotóxicos e hepatóxicos do grupo de quinolizidina, como a lupanina, mas isso só ocorreria no consumo do grão fresco ou seco e em grandes quantidades por longos períodos. Para consumir sem risco, precisa ser cozidos e depois coberto com água e mudando essa água com frequência por diversos dias até sumir aquele amargo original dele. Assim, dessa forma que é preparado, ele não oferece nenhum risco à saúde. O único caso de envenenamento que eu achei por tremoço foi em animais, onde foi encontrado vários porcos mortos pela ingestão excessiva de tremoço na ração. Então, foi um dos casos, o único caso que eu achei de envenenamento por tremoço. Bom, vou falar para vocês agora um pouquinho do inhame. O inhame é um nome comum de planta do gênero Dioscorea. Em alguns locais é comum referir-se às espécies dos gêneros Alocasia, Colocasia, Chaetossoma e Hipponomia também como inhame. Seus tubérculos também são chamados de inhame. Fonte de vitamina do complexo B, como vitamina B6, vitamina B1, hidroficvina, ácido fólico e niacina, antioxidantes e vitamina C. O inhame também possui cobre, potássio, ferro, magnésio, cálcio e fósforo. Bom, estudando, pesquisando sobre o inhame, ele tem vários benefícios para a nossa saúde. Ele combate a prisão de ventre, ele protege o corpo através da vitamina C, ajudando o sistema imunológico. Ele protege o coração e previne câncer, combate a anemia. Ele é muito forte e muito utilizado nesse combate à anemia por causa da quantidade de ferro que ele compõe na sua estrutura. Ele também é bom para a dieta graças à quantidade de fibras que existe nele. Ele previne o Alzheimer. Então, tem um estudo que mostra que ele tem uma grande utilidade para pessoas de Alzheimer, por ele diminuir um hormônio que acelera esse tipo de doença. E o veneno? Por que o veneno? O inhame, ele existe pelo menos 2 espécies conhecidas no Brasil, que é o inhame cará e o inhame taró. O cará ele é mais conhecido e utilizado para fazer bolos, pães. O cará, ele pode ser consumido cru, com sucos. Muitas pessoas fazem sucos dele até para a própria anemia. Sucos dele batido cru. Esse pode ser usado dessa forma. O outro tipo, ele não pode ser usado de jeito nenhum cru, porque a substância tóxica que há nele, ele precisa de um certo cozimento para que isso se perca, né? O que ele causa quando ingerido, como esse veneno ingerido? Ele possui um ácido oxálico, que é o nome dessa substância química, que causa sensações de coceira, formigamento nos lábios, gargantas e mãos. Ele tem outros compostos ainda que fazem mal ao organismo, como fitatos e taninos, que podem causar intoxicação alimentar, vômitos, náuseas e diarreia. Isso acontece porque o organismo não consegue eliminar de maneira natural essas toxinas, sobrecarregando os órgãos, como o rins. Porém, quando você cozinha esse inhame, esse composto se desfaz, deixando
de ter esses efeitos indesejáveis. E até mesmo quando ele é utilizado como emprasto, porque muitos utilizam para puxar supuração de uma ferida, ele serve muito para isso. Esse que não pode ser usado, se você utilizar, ele pode causar o ardor e até queimar a pele profundamente. Então, ele deve ser tomado muito cuidado na utilização dele cru para as coisas. E eu achei um caso de envenenamento pelo inhame. No mês de abril de 2019, um homem do interior de São Paulo fez um suco desse inhame e depois foi para o hospital, né? Ele foi medicado, mas ele morreu. Acho que é isso. Bom, vamos lá. Então, eu vou falar da maçã, que é um fruto muito conhecido por todos nós, né? Existe até um ditado popular que fala que a gente deveria comer uma maçã por dia, porque ela faz muito bem para a saúde. Entre os benefícios dela estão estimular o sistema imunológico, auxiliar na digestão, que mais? As fibras que existem na casca, e daí é importante que se coma maçã com a casca, elas auxiliam em todo o processo digestivo e também dão uma sensação de saciedade para o organismo. Então, elas ajudam também no controle do peso, né, para quem está fazendo alguma dieta ou tentando reeducação alimentar. Ela é rica em vitamina C, evita o envelhecimento precoce por causa dos antioxidantes que existem, né, na composição dela. Protegem a voz e a garganta por causa dos flavonoides e também dos taninos que existem na composição dela. Que mais? Previne o derrame cerebral, é uma das também dos benefícios que ela tem. Isso é comprovado por alguns estudos americanos, no caso com pessoas que foram acompanhadas durante mais de 10 anos, né? Combate a anemia por ser rica em ferro também, e também pela questão da vitamina C que ela possui, auxiliar na absorção do ferro, tá? Então, esses são alguns dos benefícios. Qual o malefício da maçã, né? A maçã, ela, na semente dela, a semente crua, ela possui glicosídeos. Deixa eu pegar aqui que eu esqueci o termo. Glicosídeos. Nossa. Pegar o termo aqui, que é um nome difícil. Glicosídeos. Cadê? Glicosídeos. Cadê? Nossa Senhora. Ixi. Glicosídeos cianogênicos. É a mesma substância que existe lá na mandioca e tal. E que, se ingeridos em grande quantidade, o nosso organismo não tem capacidade de destruir, né? Então, a maçã, né, a semente da maçã consumida em pequenas quantidades não tem importância, principalmente para os adultos, né? Mas para animais e crianças, se for consumido e em grande quantidade, elas são venenosas, elas liberam uma substância próxima ao cianeto. Então, não é boa ingerir a semente da maçã crua. E essa substância, quando ela é cozida, né, ou cozinhada, ela deixa de ter esse efeito, tá? Então, esse seria um malefício da maçã, tá? Vamos passar agora para a próxima planta, que é o damasco. O damasco também é muito consumido
no Brasil, né, como uma fruta seca, no caso, tá? Entre os benefícios que o damasco tem. Ele tem muita vitamina A, que protege o organismo de infecções e micro-organismos, muita vitamina C, que auxilia no aumento da imunidade, que mais? Na ação antioxidante contra os radicais livres, né? Então ele é também uma substância anti-envelhecimento. Tem muito potássio, que previne pressão alta e faz parte da manutenção dos músculos e nervos do corpo, tá? Tem muitas fibras, então auxilia no emagrecimento. Beta-caroteno, que é mais absorvido pelo corpo quando o damasco é cozido, né, na forma de compota, por exemplo, e que tem muito poder de antioxidante e também na prevenção do câncer e no fortalecimento do sistema imunológico. O damasco é muito importante como na prevenção do câncer de próstata e de mama, tá? Licopeno, que é uma substância com grande poder antioxidante e que diminui os níveis do colesterol LDL, que é o colesterol ruim, tá? Pectina, que também é uma fibra solúvel que reduz o nível de colesterol, e várias vitaminas do complexo B, que são parte importante da manutenção e da construção do nosso organismo, tá? Como malefícios, qual é o lado ruim do damasco? A mesma coisa da maçã. A semente crua, na semente crua do damasco existe muito glicosídeos, aquele termo que eu falei que eu não lembro agora o nome, mas que são altamente venenosos. Agora, olha que interessante. Da semente do damasco é extraído um óleo que tem um poder altamente curativo na questão de úlceras e tumores. E esse óleo ele é usado desde 500 antes de Cristo como um remédio para tumores e para feridas. E também passou a ser usado no tratamento do câncer, depois de algum tempo, né, para pessoas com câncer, no tratamento do câncer. Então, ao mesmo tempo que é venenoso, desse veneno é extraído uma substância útil para um tratamento medicinal. Agora vamos para a próxima substância, para a próxima planta, que é a aroeira vermelha, e que é bem típica daqui do Brasil, né, da América do Sul. Né, ela é nativa da América do Sul, inclusive. Ela tem é usada terapeuticamente, principalmente para combater infecções ginecológicas, de garganta e outras doenças como sífilis, bronquite e febre. É usada também para tratar artrite, reumatismo, úlceras, azia, gastrite e cistite. Ela possui ação adstringente, balsâmica, anti-inflamatória, antifúngica e antibiótica, além de ser um tônico e cicatrizante. Ela, na função balsâmica dela como bálsamo, as folhas dela são usadas frequentemente para uso externo, a fim de curar feridas e infecções cutâneas e erisipele. Como chá, é feita a infusão ou a decocção para ajudar no tratamento de todo o trato urinário e problemas com os órgãos digestivos, como diarreia, cistite, entre outros. Como creme, ele é comercializado com uso para infecções em geral e propriedades antissépticas para problemas superficiais. Ele, dependendo do tempo de exposição, né, a planta, né, ela pode causar dermatite, né, um tipo de alergia. Então, para você ver, ao mesmo tempo que ela é usada para curar
essas infecções, né, inflamações e problemas de pele, ela também pode causar esse tipo de problema, principalmente quando é verde, né, quando ainda não está madura. Ela libera uma substância alcaloide, eu acho, que faz com que a gente tenha esse tipo de alergia de dermatite. Então, ela também parte desse mesmo princípio, né, da questão do tempo, né? É interessante a gente ver que todas essas ervas e essas plantas, a questão do tempo é muito importante, né? Ou da medida, né, da quantidade é muito importante. E aí como que você vai saber essa quantidade, essa coisa? É uma questão de sabedoria, né? De conhecimento, de você passar pela experiência e que a gente pode conectar muito isso com a questão do trabalho com o Sul, né? O Sul, para a gente saber qual é a medida do lado, né, do lado sombra e do lado luz, a gente também tem que saber quão profundo a gente entra nesse lado, né? Como que a gente vai lidar com ele? Porque, né, como a Maíra mesmo citou, a gente tem a experiência, né, de um ex-membro do Semente que não tinha o conhecimento, a sabedoria necessária, a experiência necessária para lidar com esse outro lado do Sul e acabou tendo todo aquele problema. Por último, a Maria Pretinha, que também é uma planta típica das Américas, tá? Ocorre muito nos Estados Unidos e na América do Sul. Ela tem um alto poder curativo para antiespasmódico, sedativo, expectorante, analgésica, diurética e depurativa também. Além disso, dizem ter propriedades afrodisíacas, estimulando a energia sexual. Auxilia no tratamento de doenças como amidalite, anemia, cirrose, gastrite, meningite, infecção urinária, crises hepáticas e espasmos da bexiga, além de distúrbios digestivos, tá? De aspecto negativo, ela também, se consumida crua, ela também é venenosa, ela também possui uma substância que é prejudicial para o nosso organismo e que o nome da substância são substâncias alcaloides, e principalmente a solanina. Ela vai causar né, várias consequências no nosso organismo se for absorvidas. E por isso que ela geralmente, mesmo com essa substância, é consumida desde que seja cozida, né, ou passada por um processo de aquecimento que destrói essa substância. Então é bem interessante e essa planta é muito comum no Brasil, principalmente no interior, né? Em qualquer lugar você vê uma árvorezinha com essas bolinhas pretas aí no caso e que acabam, né, sendo consumidas. Então, o que a gente quis trazer nessa palestra é justamente isso, né? É a questão da medida, né? Na homeopatia, a gente já tem, né, um conhecimento bem grande de que a medida é que vai dizer se é um antídoto ou se é um veneno, né? Então, essas plantas também, a medida delas, né, é que vai dizer se elas vão fazer bem ou mal para o nosso organismo, assim como o trabalho que a gente tem com o Sul. A medida, né, que a gente usa, tanto de se dedicar na questão do estudo e do trabalho interno, do autoconhecimento, é que vai dizer se a gente está preparado ou não para trabalhar com os dois lados do Sul, né?
Então, é isso que a gente queria passar. Depois a gente vai postar o material no grupo dessas plantas que a gente pesquisou com os aspectos positivos e negativos delas, tá? Para vocês consultarem e terem, por serem plantas que estão muito próximas da gente, né? Diferente do acônito, da beladona e tal, né? Que são as mais glamurosas, por assim dizer. E a gente espera ter contribuído com vocês um pouquinho, tá bom? Só uma coisinha para não mandar por áudio depois, porque senão vai se perder. A maior parte das coisas, a gente utilizou esse livro aqui, que se chama Venenosas, Plantas que Matam e Também Curam, do Gil Felipe. Tem muita coisa legal de planta, ele conta a parte histórica, biológica, e etc e tal. E é um livro que não tem PDF, mas ele vale muito a pena e dá pra gente fazer umas 50 mil palestras só com esse livro. E a outra parte também utilizada, além das pesquisas extras, também foi eu falei no começo, foi um trabalho de conclusão de curso que eu vou colocar lá para vocês, tá? O livro eu vou colocar o nome para caso alguém tenha interesse e o trabalho eu vou disponibilizar lá no ISA pra gente. Tá bom, gente? É isso. Espero que tenham gostado. A gente se perdeu um pouquinho de tempo, mas faz parte porque o conteúdo é muito legal. Beijo, gente.